Realmente não importa pra onde você vai, porque há mais de 100 anos não importa se você desenha bem, importa o que você tá colocando ali. Não importa se teu sol é redondo ou ele é torto, o que importa é o conjunto da coisa toda. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o ilustrador Márcios de Andrade. Bem-vindos a mais um podcast e hoje a gente vai conversar com um ilustrador. É uma pessoa muito querida, é um amigo de muitos anos, eu acho que a gente se conhece há uns 25 anos mais ou menos. E o Márcios, ele estudou biologia, estudou arte e ele é um super ilustrador do Elefante Letrado. Marcinho, não vou conseguir te chamar de Márcios, vai ser Marcinho mesmo. Claro. Marcinho, muito obrigada por estar aqui, obrigada por topar bater esse papo conosco. E primeiro eu quero te apresentar para as pessoas. Tu é carioca, mas mora no Rio Grande... Aliás, já nem mora mais no Rio Grande do Sul, né? Me conta um pouco da tua vida. Conto. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal receber esse convite. Eu fiquei super empolgado, assim. Eu nasci no Rio de Janeiro e minha família teve se mudar sempre, uma coisa meio cigana, digamos assim. De ficar sempre se mudando. Mas dentro do estado do Rio. Então a gente se mudou muitas vezes, mas eu lembro que lá, antes dos 18 anos, a gente veio pra Porto Alegre. Eu tinha 17 para 18. E eu sou mais velho de 3. Então, Porto Alegre já era uma cena dos meus pais, né? Meu pai é de São Luís de Gonzaga, minha mãe é de Taquara, mas viveu sempre em Porto Alegre. E eles foram viver uma aventura no Rio de Janeiro. Então lá a gente nasceu, assim. E ainda assim, nascemos e continuamos circulando. Vim para Porto Alegre, concluí os estudos, fiz a faculdade de biologia. Com quantos anos tu veio para Porto Alegre? Porque o sotaque nunca perdeu, né? Continua bem carioca. Assim, e por conhecer Porto Alegre, a gente sempre viajava e já ter... Não amigos, assim, né? Porque como era uma vez por ano, a gente, claro, ia no condomínio onde morava minha avó, no condomínio onde morava meu avô. Tinha aquela galerinha ali que a gente via uma vez por ano. Então eu nunca tive problemas ou dificuldades em me sentir pertencente a Porto Alegre. Porque penso eu que parte disso, de não perder o sotaque, é me sentir bem e entrosado. É o jeito que eu falo, é o jeito que eu sei falar. E a gente adora um sotaque carioca. É legal. É muito charmoso. E faz, assim... Depois eu saí de Porto Alegre e fui morar em Florianópolis. Depois, isso casado, me divorciei. E aí, em 2013, eu vim pra Porto Alegre. Foi quando a gente se reencontrou. E tava no início da Elefante, se não me engano. Isso, 2013, exatamente. Foi quando eu te procurei. E eu lembro que quando eu te procurei pra ilustrar, o Márcios ilustrou os primeiros livros do Elefante Letrado. E eu lembro que na época tu não tava querendo muito voltar a ilustrar por alguma razão. Eu não sei se tu queria ficar muito tempo na frente do computador. Ah, isso. E era digital. Era. Na época o desenho... Mas isso porque eu tava morando em Florianópolis. E eu lembro que quando eu vim visitar a minha irmã é uma pessoa maravilhosa, super mística, assim. E ela queria me levar num restaurante chamado Café Bonobo, no Bonfim. Porque havia muitas mensagens na parede, muito legais e tal. Então, quando a gente chegou lá, tinha tanto amigo que eu tava próximo da parede e a mesa na minha frente, eu não conseguia sair pra ir no banheiro. Mas havia lá na parede do outro lado, uma pergunta que me chamou muito a atenção. Ela dizia assim: quantas horas do teu dia você realmente vive? Né? Faz pensar. Faz pensar. E eu tava num processo, assim, bem difícil de gente tentar entender muita coisa do meu caminho. E aí eu morava em Florianópolis, na beira de um rio, que era o Rio Sangradouro, praticamente dentro da Praia do Matadeiro. E a resposta foi: eu não vivo uma hora e não é todo dia. Ali caiu uma ficha. Eu morava em Florianópolis. E aí, então, 2, 3 anos se passaram até que eu viesse definitivo para Porto Alegre. E a gente se reencontrou, então, 4 anos depois. Então, eu tava nesse caminho assim, cara, eu quero me desconectar disso, eu quero ter uma vida tranquila. Mas Porto Alegre era muito urbano pra mim. Por exemplo, eu não tinha celular e aqui, se eu não tivesse o WhatsApp, ninguém entrava em contato comigo. Perdia trabalho, esse tipo de coisa. Meu irmão me puxava muito. Bem artista mesmo. Bem desconectado. Mas foi muito legal. 2013 foi um aprendizado, assim, de estar conectado, de fazer novas conexões, de procurar pessoas, sabe? A gente não tinha isso. Pela educação que a gente teve, super isolado no Rio de Janeiro, e eram as pessoas que chegavam, a gente recebia amigos, né? Sim. Procurar não era um hábito, inclusive de família. E aí,
2013 foi esse exercício, e 14, quando a gente estava começando a trabalhar. Inclusive, dois que foram convidados e trabalharam bastante, inclusive, trabalhei bastante, foi assinando como Kino Kubik. E sim, o o Kino. Kubik. Isso. Que tem e hoje ele tá super bombado, né? Tem 2 edifícios aqui em Porto Alegre com uma pintura dele. A gente tem uma sala aqui no Elefante. Eu reparei com ele, ele né? é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Sim, na mesma época era o Kino, o Márcios, tinha o Jean-Pierre Corcel, que é Verdade. um autor e desenha muito bem também. Essa galera toda que, na verdade, quando a gente começou a aprender, e eu fui atrás de amigos ou pessoas, enfim. Sim, e eu acho até que foi tu mesmo que me indicou o Kino na época. Acho que sim, eu fui atrás de um monte de pessoas. Eu lembro que eu fui atrás até de um autor. Ele escreve, ilustra e cria música, Cláudio Levitan. Mas ele não tinha interesse na época. Não tinha interesse. Não. Mas eu tava super E como é que é pra ti, galera. Marcinho, começar a desenhar? Como é que é pegar um texto e... O processo? O processo de ilustrar aquele texto. Então, como eu tava te dizendo antes, se não entrou na conversa, eu sou pai de um menino de 2 anos. Então eu tenho 44 anos, eu fui pai com 42. Outra maturidade pra ser pai. O processo também é um pouco assim. Antes eu costumava dizer que parece como um raio, que se a gente consegue ver em câmera lenta o raio, sai os elétrons, né? E o primeiro elétron que toca no chão, assim, ou uma descarga que faz subir o elétron, quando eles se conectam, é que faz aquele lampejo que a gente vê. Mais ou menos era assim o processo, porque ele se ramifica. Por mais que um aqui toque, todo mundo se ilumina depois, sabe? Assim era o meu processo. Ainda é um pouco hoje. Mas hoje ele é mais... Como eu tenho pouco tempo, ele é um pouco mais sincronizado com o que eu tenho disponível. Então eu me alimento de referências visuais ao longo da manhã. E como eu tô morando em Garopaba, as referências visuais às vezes são brincadeiras com meu filho, né? É muito legal. Ver ele chegar nos 2 anos, ele tá começando a falar agora. E qualquer coisa que você faça no chão, um rabisco assim, pra cima, um coisinho pra lá. E aí é uma girafa. E aí ele, uau! Uma girafa! Isso é muito legal, né? A criança tem um poder gigantesco, incrível, né? Incrível. Te joga pro outro lado, assim. Te traz muito pro presente, né? Por exemplo, ficar no celular, agora eu não respondo de manhã. Pessoas. Sim. Não tem como responder. Porque eu tiro o olho dele, e daí se eu tiro o olho dele, ele se machuca. Igual leite quente, que você tá esquentando, você tira o olho, ele derrama. Igual. E aí o processo tá assim. Então, a gente faz essas incursões, que eu chamo. A gente sai, às vezes... Eu moro num lugar que tem 8 praias, né? Maravilhosa. Então, a gente vai pra uma ou vai pra outra, dependendo de como é que tá o vento, ou o sol, ou às vezes ele mesmo pede pra ir pra uma praia ou outra. E aí tem texturas, cores diferentes, formas diferentes. E quando ele tá indo na escolinha, eu geralmente tô com um papel, alguma coisa que eu tento olhar pra lá e mais simples possível desenhar. Não de memória aquilo tudo rabiscado, não. O mais síntese possível, assim. Não chega a ser minimalista, mas na síntese, né? E isso é meu bloco de caderno. Isso é o que eu levo. O processo para Elefante foi muito legal. Quando o Elaine mandou o e-mail, agora... Eram 5 volumes de trava-línguas que já haviam sido feitos por uma empresa que eles eram impecáveis na época. Eles entregavam tudo muito rápido, com um desenho muito bonito. E a Elaine me convidou pra gente fazer algo não abstrato, mas um pouco diferente. Assim. E eu justamente estava vindo decidido a não querer mais fazer outras coisas que não seja trabalhar com criança. Nesse movimento de 2 anos pra cá. Sim. E... Bom, uma outra coisa que eu quero dizer e vou dizer depois é sobre o livro Meio-Dia. Que ele chegou num momento muito legal. Mas já decidido a trabalhar com as ilustrações, e chegou esse e-mail da Elaine, quando eu fui, ela me deixou um login aberto temporariamente para eu ter acesso ao que é Elefante Letrado, para os alunos olharem, né? Então foi a primeira vez que eu tive acesso a isso, ao que é o painel do aluno. É enorme, né? Muito livro legal, muito artista legal. E aí, conforme eu fui lendo... Putz, Laura Castilhos, caraca, professora da URGS, a gente foi colega Ana Maria Helena Bernardi. E aí comecei a me lembrar de outras pessoas, de livros que eu já tive acesso, e fui procurando essas pessoas para construir quais eram as referências para cada volume, né? E aí quando eu abri a Elefante Letrado e vi os desenhos, cara, aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que eu... Tava difícil sair daquilo, assim. Era bagre branco bagre, difícil de falar.
Os Três Tigres Tristes, que também… Sim. O volume 1 é só uma linha, isso eu comecei a entender depois também. O volume 2 são mais linhas de frases. Isso, vai aumentando o grau de dificuldade. Legal. Muito legal. E aí, conforme foi indo, eu fui atualizando a Elaine, assim. Olha, tá indo pra cá, tá indo pra lá. E ela, elegantemente, ela não comentava. Ela dizia, legal, vamos vendo. E aí, me deixou livre pra eu, inclusive, quando tivesse travado em algum lugar, comentasse com ela, olha, eu tô com um bloqueio criativo aqui. E vamos seguir em outro. Então, eu comecei ilustrando 2 volumes. O volume 1 e 2, meio que ao mesmo tempo, porque um alimenta o outro. Uhum. E eu entendo, assim, né? Isso não serve pra todo mundo, claro. Mas enquanto eu tô lendo um, e aí um aqui me travou, um outro ali pode me abrir pra eu começar mais fácil, daí desbloqueio, vou fazendo uma sequência, de repente eu volto pra esse. Então, fui fazendo isso demorou, sei lá, eu fui assim em 2 semanas. E, de repente, eu entrei num lugar, assim, que se chama zona, né? Zone. Então, quando os 2 hemisférios estão trabalhando juntos, cara, é uma fluidez, assim. E aí só vai. 2, 3 de noite, assim. Às vezes era 2 da manhã. Caraca, tenho que parar de desenhar. Maravilhoso. Veio a inspiração gostoso, assim. E foi. Foi lindo. E quando eu mostrei pra Elaine, ela, massa, eu tô apaixonada pelo desenho, uau. E isso inspirou pra fazer mais, o 3, o 4 e o 5. E gostei muito do 4, gostei muito da capa do 3. Que legal. Muito de fazer esse trabalho. E me conta do Meio-Dia. O Meio-Dia é quando a gente… Meio-Dia é um livro, pra quem tá nos assistindo e não sabe. Meio-Dia é um livro que a gente tem no Elefante Letrado e que foi impresso, eu não sei quais foram os estados que compraram, que escolheram, dentre os livros que a gente tinha, escolheram o Meio-Dia para imprimir e colocar nas bibliotecas. Então, não lembro agora quais foram os estados, mas… essa informação, mas eu lembro que quando chegou a proposta de a gente fazer, eu tava grávida. Mas tranquilo, nem falei nada, assim. Então, começamos a fazer o trabalho. Mas quando tava já na parte de entregar, a parte da pré-impressão, que é… Quem trabalha com isso sabe, é complicado. Tem que ser tudo bem minucioso. A gente tava com 37 semanas mais 3 dias. Quando eu fiz a reunião com a Anete. Ela, Márcio, eu queria saber o seguinte. A gente tá com um pouquinho de tempo, eu quero deixar… De repente, se tu quiser fazer uma dedicatória pro teu filho. Aquilo foi tão lindo, sabe? Aquilo bateu assim, caraca, eu quero. Mas eu não consegui dizer pra ela, não vai dar tempo. Eu só consegui dizer, eu quero. Ela, como é que tá de tempo? Eu olhei pra Adri, assim, eu lembro muito bem. Eu falei pra ela, a gente tá com 37 mais 3 dias. Ela, Márcio, meu Deus do céu! Não, deixa tudo pronto e foca em ir pro hospital. Acabou que eu levei e a Anete Baldi com a sensibilidade maravilhosa. É uma referência e uma professora pra nós. Ela é verdade. Foi muito legal trabalhar com ela. E quando a gente encerrou, que eu tava no hospital, ali no quarto do bebê, o Benício já tinha nascido, que eu mandei o material pelo e-transfer, a gente chegou em casa 2 dias depois. No 3º dia, chegou um material que ela havia enviado da primeira biblioteca do Beni. Ela mandou 3 livros impressos pra ter a primeira biblioteca do biblioteca. Beni. Nossa, aquilo que foi legal. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aquilo me emocionou muito. Foi muito gostoso. E eu lembro que depois ela teve que ir pra São Paulo, ela teve algo pessoal, se não me engano, ou… Acho que sim. E a gente meio que cortou… Claro, eu não tinha como dar atenção. Inclusive, eu não peguei mais trabalho naquele período. Sim, ficou só curtindo a paternidade. Exato. Mas aí, quando entrou esse agora, eu entrei em contato com ela dizendo, Anete, eu queria muito agradecer porque você deixou engatilhado o meu nome pra fazer o volume 1, 2, 3, 4 e 5 do Trava-Línguas, né? Então, eu tô mandando essa mensagem pra te agradecer. Porque foi muito legal trabalhar com ela. Que legal, A Anete é maravilhosa e a Elaine também, que são as nossas 2 editoras aqui do Elefante. Mas a Anete agora se mudou para São Paulo. De vez, né? Faz tempo, inclusive. Então ela tá um pouco mais distante da gente, infelizmente. Mas é distante fisicamente, mas sempre presente. Aqui nos nossos livros, nas nossas escolhas. E com a Elaine me deixou super livre para eu fazer. E quando a gente trabalhou no início, eu lembro que eu perguntei pra Elaine, a gente tinha que fazer assim, Elaine, a gente desenhava os sketches e enviava ele em tons de cinza pra poder voltar… isso mesmo. Em relação aos daltônicos, né? Daltônicos. E aí ela, não, a gente tá fazendo diferente agora. Tu fica livre, fica à vontade. Claro que é uma cor muito próxima da outra, vai confundir, mas fica livre. E aí acabou o que aconteceu. Quando ela me disse isso, eu coloquei talvez um grau de exigência um pouco maior pra mim mesmo.
Então eu não Sim, me a dei responsabilidade estava toda contigo. Eu não tava me dando por satisfeito nos últimos volumes, né? O 3, 4 e 5. Então tinha uns desenhos ali que eu queria retomar, e o tempo foi passando. Eu fui retomando, fui retrabalhando e queria voltar. Daí chegou uma hora que eu me lembrei de um professor assim, ele dizia: alguém tira o pincel do Márcio, pelo amor de Deus, tá pronto, Márcio, chega. E daí eu mandei isso pra Net. Eu tô com um pouco de dúvida nesses 2, 3 desenhos. Ela, Márcio, acho que é preciosismo teu, cara. Tá muito legal, tá muito legal. Que legal. E aí entregamos, encerramos e já vi que tá no ar, inclusive, né? Já entrou? Já entrou. O volume 2, pelo menos, e o 3 eu vi que legal. Que vamos mostrar aqui os volumes 1, 2, 3. 1 e 2 que entraram. Não tenho certeza agora, porque eu vi faz mais de uma semana. Mas a gente busca umas ilustrações pra mostrar aqui na tela. Tá. Marcinho, e o que tu prefere ilustrar ou pintar? Tu, além de trabalhar como ilustrador, tu faz, por exemplo, quadros, tu pinta? O que tu mais gosta de pintar? Eu tenho saído do quadro formal, eu tenho buscado muito outros materiais, assim. Ultimamente, muito papel inclusive chamex, por causa do Benício. Mas o material que eu uso, pastel oleoso, pastel seco, tinta, às vezes tinta deixo no papel mata-borrão pra poder usar. E é legal porque eu tô incentivando ele junto, sabe? Claro. Ele tem 2 anos e ele é... Claro, sendo coruja, assim, eu vejo ele avançado em algumas questões, assim. Tipo, ele é muito coordenado com ferramentas. Claro, crianças gostam de objeto, gostam das coisas que os pais seguram. Se você der um brinquedo colorido... Sim, é o exemplo. E um copo d'água que tá tomando, ele vai pro copo d'água que tá tomando. Normal, criança. E aí, como eu tenho bastante ferramenta, gosto muito disso. E sempre incentivei ele desde pequeno. Agora ele tá, assim... que eu não consigo começar porque ele vai em cima e aí as coisas são perigosas, né? São tóxicas, tem tintas tóxicas. Sim, claro. E alguns são perfurantes, o material. Então, ele na escolinha, ele tá super livre. Então, tá sendo muito bom ele ir pra escolinha pra poder gastar essa energia dele que ele tava gastando em casa e eu tava ficando sem saber o que fazer. Porque, realmente... vocês são mães, vocês sabem, de repente ele tá aqui, sei lá, 1 ano e 8 meses, tá tudo certo. De repente alguma coisa clica, que ele começa a ir em direção às coisas e a pegar e a trazer pra si tudo. E de repente, é meu pai, tudo é dele, assim. É muito legal, mas não tem como trabalhar, né? Sim. Então eu tô buscando esses outros materiais. E ele já pintou alguma coisa? Ele pinta contigo? Ele tem um portfólio, sim, tem um portfóliozinho dele. Ah, que legal. A gente descobriu esses dias isso que é um quadro... na verdade, a moldura. Que você vai colocando outros desenhos, em vez de tirar o que estava anterior, você vai aplicando eu vi. Outro dia apareceu um anúncio pra mim no Instagram, assim. Achei muito legal. Eu achei muito legal também. Não comprei ainda, mas é um que a gente vai adquirir. Então, e muito digital também. Por também questões que, assim, cara, eu já perdi muito material meu de estar guardado, exato, e sei lá, traça, às vezes mofa. Como eu te disse, morar em Florianópolis foi um aprendizado, porque tudo mofa em Florianópolis. Tudo mofa. Então, tô indo muito pro meio digital, tô usando 2 ou 3 softwares da Adobe e um outro que é o ArtRange. Muito legal de trabalhar com o ArtRange. Mas o que tu diria pra quem tá começando? Quem tá começando a ilustrar, quem tem o dom do desenho, mas não sabe por onde começar. O que tu posso dizer algumas coisas. Diria? Realmente não importa pra onde você vai, porque há mais de 100 anos não importa se você desenha bem. Não importa. Importa o que você tá colocando ali. Não importa se teu sol é redondo ou ele é torto. O que importa é o conjunto da coisa toda. A emoção e a vibração que tu tá colocando no trabalho. Coisas técnicas, estudar composição. Sempre que der estudar composição, perfeito. Tem muito na fotografia, tem muito na arquitetura, distribuição de elementos. Estudar volume. Isso pra quem já é um pouco mais velho, né? E tá a fim de realmente ingressar nessa. Texturas de materiais diferentes. Pra quem tá a fim de ir pro mercado. No mercado é difícil, cara, entrar no mercado. E se manter no mercado também é difícil. Acho que não parar de desenhar é a melhor dica que eu posso dar. Eu sou um adulto que, enquanto criança, não parou de desenhar. Conheço vários que pararam. Não que tragam problemas, mas cacoetes ficam, né? Então, se você tá numa transição, você que tá assistindo, se você tá ali entre os 9 e os 12, 13 anos, não para de desenhar. Você já passou dos 13 anos e quer entrar nisso, desenha bem. Eu não sei como é que é para empresas contratar ilustradores que são menores de idade. Eu acho que a partir de 16 pode, eu não tenho certeza. A gente, às vezes, contrata ilustradores de uma escola. Então, a gente pega alunos de uma escola. Perfeito.
Pra fazer um trabalho. Pra fazer um trabalho. Maravilhoso, maravilhoso. Porque aí a gente tá dando oportunidade para pessoas que estão começando, né? E para nós é muito legal também. Eu sempre, desde o início do Elefante, eu sempre achei importante a gente trazer novos autores, trazer novos ilustradores, porque existe muito uma cultura de trazer sempre os mesmos, trazer as mesmas pessoas, os mesmos ilustradores, os mesmos autores. Eu lembro que quando a gente começou a visitar as escolas, a primeira coisa que as pessoas diziam, os gestores pedagógicos ou professores, quem nos recebia, tá, mas cadê o livro da Ruth Rocha? Cadê Pedro Bandeira? Cadê Ana Maria Machado? E naquela época nós não tínhamos, hoje a gente tem, mas na época a gente não tinha. E eu lembro que eu sempre dizia, mas tem outras pessoas boas também. Vamos dar oportunidade para todo mundo. Sim. Porque se a gente ficar sempre nos mesmos, não que a gente não possa ter, mas vamos abrir a cabeça um pouquinho e dar chance para novos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi esse processo de não ter esses autores assim de peso e chegar no mercado? No início foi super difícil. Não, o mercado praticamente não aceitou que nós não tínhamos esses autores. E aí o que a gente fez? Teve que dar um passo para trás e voltar a refazer todo o processo de curadoria. Então, aí veio a Anete Baldi trabalhar conosco. E aí a Anete, como é desse mercado já há muito tempo e que eu não fazia parte, então ela sabia com quem conversar, ela tinha experiência com isso e ela trouxe isso pro Elefante. Entendo. Então, mas a gente teve que colocar. Só com autores novos a gente não conseguiu decolar. Entendo. É uma dificuldade, eu acho que só no Brasil. Muito não sei difícil. Se é só no Brasil, mas realmente a gente não compra o que é novo, né? Não, fora é muito mais fácil, não tem comparação, mas no Brasil a coisa assim é bem estabelecida, tem que ser o fulano, o beltrano e tal, e é isso. Meio que pra legitimar também a empresa, né? Isso é importante, pra mostrar. Entendo. Claro que a gente confia muito mais quando tem nomes renomados, mas eu acho que a gente pode ter nomes renomados e pode ter novos nomes, claro, né? Para dar oportunidade para todo mundo. Futuro, né? Exatamente. Claro. Olha o Quino, por exemplo, quando começou a ilustrar, pra gente, não lembro como é que estava a carreira dele naquele momento, mas nem ele era estudante. perto. Ele era estudante pois ainda. Então a gente apostou naquela época numa pessoa que hoje tá super bem. Sim, hoje ele tá super bem. Super bem. Então é isso, muito bacana. Eu adoro essa veia nossa, assim, de trazer pessoas novas e de ajudar e de desenvolver estudantes. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como eu agora sou pai desse menino de 2 anos maravilhoso. A Elefante Letrado, né, até onde eu entendi, ela é para quem já tá começando a ler e se alfabetizar. Mas eu tive acesso com esses livros que são para tomar banho, sabe? Pequenininhos, assim, para bebê, que eu não tinha acesso a isso. E a Elefante, essa é uma pergunta que eu queria fazer. A Elefante não faz parte do escopo do Elefante. A gente tem agora... O que é impresso? Impresso não. Impresso não. A gente tem muito pouco, só quando tem alguma licitação. Entendi. E que pedem livro físico. E aí, como aquele Meio-Dia, por exemplo, que tu ilustrou, que foi impresso. Teve mais de um na mesma época. Foram 2. E então, esses livros, sim, mas fora isso não, é tudo digital. E a gente tem também para ensino infantil. Então a gente tem agora para crianças um pouco antes da primeira série. Entendi. E claro que assim… rede pública, perdão. É rede pública, rede privada. O legal é que todo mundo usa a mesma plataforma. Então, a Graded de São Paulo, o Israelita aqui de Porto Alegre, o Farroupilha, então, diversas escolas, várias redes privadas super maravilhosas usam o Elefante e o Estado também usa. Então, a criança da escola pública e a criança da escola privada está tendo a exata mesma oportunidade de usar a mesma ferramenta. Isso é muito legal. Muito legal. Fazer parte disso é muito bacana. É uma missão maravilhosa. E depois que a gente começa a trabalhar com criança, não quer trabalhar com outra coisa, né? É muito encantador, né? Outro universo. Marcinho… Eu tive experiência, perdão te interromper, mas eu tive a experiência de dar aula para crianças. Muito tempo atrás. Era num projeto chamado Escola Aberta. E funcionava aos finais de semana, as escolas ficavam abertas em comunidades carentes, assim. Então, eu fui como voluntário
pra dar aula de arte. E a gente começou na Ilha da Pintada, na Mabilde. Muito legal, uma criançada muito legal, eram os sábados. E já tava, sei lá, no primeiro trimestre ali, fechando o primeiro trimestre, tive a ideia da gente fazer uma exposição, daí começamos a chamar mais gente, começou a ter mais aluno. E eu lembro que tinha uns 2 alunos, assim, que eles gostavam de ficar sentado em lotes. E aí teve um dia que eu cheguei mais cedo, preparado assim, mas preparado mesmo, porque eu já dava aula de yoga, né? E perguntei, vem cá, alguém aqui medita? Daí ele, não, mas tem um professor na Malhação, que ele dá aula de yoga. Eu falei, vocês praticam yoga? Daí, caraca, todo mundo mudou, esticou, ficou todo mundo em fileirinha assim, esperando ordens. Eu achei aquilo muito legal. Daí, a gente conduziu uma primeira, assim, uma experiência. E aí aquilo teve uma repercussão legal, eu voltei no outro mês eu dei mais uma aula, era todo final de semana, né? Mas era aula de arte e eu tinha que prestar relatório. Mas uma vez por mês eu tinha essas brincadeiras livres. E aí acabou que eu fui chamado pela Secretaria de Educação para dar aula em outras redes, em outras escolas. Na Balduino Rambo, uma na Restinga que eu não me lembro o nome, e mais uma na Ilha da Pintada. Não consegui dar conta, aula de yoga para criança, não consegui dar conta porque é um envolvimento tão grande. E aí voltei então para dar aula de arte para as crianças. E aí eu fiquei esse ano inteiro fazendo isso. Foi de 2003 a 2004. Que legal. E a experiência... Meu Deus do céu. Experiência incrível. Foi incrível. E tu conta histórias pro teu filho? Conto. E tu lê ou mais inventa? Eu mais converso com os amigos dele. Ele gosta muito da Patrulha Canina agora. Antes era Mundo Bita, né? Então, às vezes eu pergunto pro Rock, que tem as ferramentas, qual foi a brincadeira que o Benício fez que o Rock mais gostou. E daí eu finjo que eu tô escutando o Rock, e aí converso com o Benny, faço perguntas, e fazer isso, a alegria na cara do Benny. Nossa, ele tem um comportamento diferente quando eu faço isso, é muito legal. Ele se engaja, ele fica faceiro, ele descobre novas aventuras. Ele agora descobriu o fingerboard, que é o skate de dedo. Apareceu uma vez no YouTube na casa do meu irmão, eu acho, não sei, ou lá em casa. E daí ele, olha pai, pista. E daí fica aqui assim, pra lá e pra cá, em qualquer coisa, né? Claro, depois troca. Mas ele entra naquele super foco e todo o universo muda. Eu lembro de um dia que ele não sabia brincar de mentirinha ainda. Ele queria tomar um café. Daí eu falei, mas bota aqui o café pro pai, vamos passar o café. E a gente botou ali a fogueira, esquentamos o café, passamos. Quando eu tomei, queimei a minha boca. E ele tudo prestando atenção, assim, né? Isso 2 meses atrás. Hoje, brincar de mentirinha pra ele é normal. Ele brinca de mentirinha. Então, eu não conto histórias de contar histórias. Porque o que tá no livro ali, às vezes a gente tenta. O Benício, ele é super agitado. Então, a gente tenta ler o que tá lendo ali. Mas ele fica, ó pai, o passarinho. Ó pai, a vaca. Sim, mas isso é uma forma de leitura também. Dele. Sim, claro, da criança, não do adulto. Não do adulto. Mas nós, como pais, a gente tem que saber entender que isso é uma leitura. Sim. Não importa que ele não tá lendo as letras, mas ele tá lendo o contexto. Ele tá lendo a ilustração. Visual, exato. E dentro da cabeça dele se passa uma história. Então, respondendo a pergunta, eu não leio o livro, a gente vê a história. Mas a conversa de histórias, de perguntas e contar, elogiar o Benny pro bichinho, pro amigo dele, isso foi uma coisa que eu li há pouco tempo atrás e tenho feito e tá fazendo bastante diferença. Sobre uma educação mais positiva. Sobre reforçar a segurança. Claro, agora ele tá desenvolvendo o cérebro dele ainda, então pra muita coisa ele não se regula. Né? Você se lembra disso? Você é mãe de 3 ou 4. 3. Então a gente tem que ter paciência, né, pra isso. Mas ter a paciência e saber como que o teu filho se comporta, porque saber como é que o teu filho se comporta requer de você tempo com o teu filho. Claro. Prestar atenção. Exato. Tempo então, de qualidade. Vezes, pegar no colo é ruim, mas às vezes pegar no colo é o que salva. Tem que ter esse feeling, assim, né? Então, tá sendo muito aprendizado isso de manter calma em situações de conflito. É isso, tá sendo bem legal. Mas a tua pergunta foi outra, perdão. Tu me fez outra pergunta. Não, tu respondeu sobre livros, sobre ler livros. As histórias, né? Eu tava contando disso, de reforçar. E sobre inventar histórias ou ler, então. Inventar, a gente inventa. Inventar, a gente faz muito isso. Eu tenho um note que era do meu irmão, que tá quebrado. E daí a gente, de vez em quando, que ele tá próximo de mim, eu pego ele, coloco no meu colo, puxo o note. E daí a gente fica digitando carta às vezes pra Prima Cel, que mora na Bahia. Pra avó Kátia, pra avó Doris. Então assim, olá, avó Doris, que saudade. E aí sempre batendo no teclado com força, né? Que saudade. Hoje, na escolinha, teve piquenique. Você sabe o que é piquenique, vó Doris? Eu sei.
Ai, Pronto, que amor. assim, né? Sim. Então é mais ou menos isso. E Depois tudo uma isso carta. já incentiva, né? Exato, pequenas cartas pra várias pessoas. Ele ganhou um celular eletrônico, então às vezes a gente tá indo pro coleginho, ele tá chateado, e daí eu finjo que o telefone ligou, atendo, e aí finjo que é o Gael que tá querendo marcar com o Benício depois da escola, daí ele fica super empolgado, vai pra escola, querendo sair da escola pra ir encontrar o Gael. Mecanismos que a gente encontra, né? Claro. Pra poder sobreviver. Marcinho, eu amei falar contigo. Acho que a gente tá no nosso tempo. Passando do tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço o Eu convite. quero conversar contigo de novo. Nos avisa sempre que estiver em Porto Alegre. aviso Foi um sim. prazer te Retorno reencontrar. aqui. Adorei. Eu que Muito agradeço. obrigada. E para você que nos assistiu, muito obrigada. E se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.